Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um assunto aqui bem interessante que é multiplicação de matrizes. Vocês vão ver que isso é bem braçal. Depois que vocês decoram como é que faz os passos, não tem erro, tá? Só precisa tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes gera um pouco de confusão onde pôr o resultado aonde, aí começa a se embananar um pouco. Tem que ser meio robótico, tá? Manter o sangue frio aí, fazer passo a passo e no final tudo dá certo. Antes de ver a multiplicação de matrizes, eu só queria dar uma olhadinha num conceito que é o seguinte. Ó. Você tem, por exemplo, essa matriz, sei lá, 0, 1, 2, menos 2, 3, menos 2, 0, 4, 3. Eu vou pôr mais um pouco. Ó. 1, 2, 3. Tá? Quantas linhas essa matriz tem? Lembrando que linha é linha do caderno, né? É o que está deitado. Ó. Eu vou ter uma linha, duas linhas, três linhas. Tá? Então a gente vai colocar aqui qual que é a dimensão dessa matriz. Então ela tem três linhas por quantas colunas? Ó, uma coluna, está de pé, né? Coluna, fica assim de pé. 3, 4. Tá? Então uma dimensão numa matriz se representa sempre assim, ó, linhas e colunas. Tá? LC. Por que isso é importante na multiplicação? Vamos pegar uma outra matriz aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é a dimensão dessa matriz? Lembra, sempre linhas, depois colunas. Ela tem 4 linhas. Então, vou pôr aqui nesse cantinho, tá, pessoal? Vocês vão ver por quê. Do canto do lado esquerdo, não do lado direito, tá? Quantas colunas? Uma, duas. Então, é uma matriz 4 por 2. Tá? É o seguinte, ó, você só consegue multiplicar matrizes caso esse número seja igual a esse. Ó. Tá? Então, o número assim, digamos, de dentro da dimensão, né? Esse do lado direito da primeira e do lado esquerdo da segunda, né? Supondo que aqui é a matriz A e a matriz B, e faz de conta que eu quero fazer A vezes B. Tá? Só é possível fazer A vezes B se a primeira matriz tiver um número aqui de colunas igual ao número de linhas da segunda matriz B. Tá? Se esses números aqui forem diferentes, já não consigo multiplicar. Tá? Porque o método como foi definido a multiplicação de matrizes torna impossível multiplicar aí matrizes cujos dois números sejam diferentes aqui. E quando você multiplicar essas duas matrizes, você vai obter uma matriz resultante. Né? Então, se você multiplicar as duas aqui, essa vezes essa, você vai ter uma nova matriz. E dessa nova matriz, você já consegue saber quantas linhas e colunas ela vai ter. Porque se você pegar esse número e esse e juntar os dois, ou seja, os números de fora aqui, né? A nova matriz vai ter três linhas e duas colunas, com certeza. Então vai ser uma matriz assim, ó, com três linhas e duas colunas. Uma, duas. Tá? Vai ser uma matriz assim, ó. Número, 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 número. Tá? Três linhas e duas colunas. Ok? Então, primeira coisa de multiplicação. Esses dois números de dentro têm que ser iguais. E se forem, e você multiplicar, a resultante vai dar com os números de fora. Ok? Vamos lá então começar a fazer um exemplo bem legal aqui. Vou pegar minha imagem. Então vamos tentar multiplicar ó, essa matriz. Tá? Diminuir um pouquinho. Beleza. Então como é que você faz? Aqui é a regra da vida, a regra de todas as nossas manhãs. Você está lá na sua cama, dormindo. Então, tá lá. Tá? Depois que você acorda, você enrola um pouco, né?
dá um adiar lá no despertador, enrola mais uns 10 minutos, mas uma hora você fica de pé. Então, matriz vai ser assim, ó, sempre a primeira eu vou pegar as coisas deitadas. O que é pegar as coisas deitadas? É pegar as linhas dela, tá? Então, eu vou pegar a primeira linha, depois a segunda linha e futuramente a terceira. Tá? E da segunda matriz, você vai pegar as coisas de pé. Ou seja, vai pegar as colunas, primeiro essa e depois essa. Ok? Vamos aqui, antes de começar a fazer o exercício, fazer uma análise para ver se essas matrizes são multiplicáveis, né? Talvez ele está pedindo para multiplicar e não são. Lembra lá, vamos pegar a dimensão dessa primeira. Ó. Ela tem 3 linhas, 1, 2, 3. Então, vou pôr 3 por 1, 2, 3 colunas. 3 por 3. E essa segunda? 3 linhas. Então, 3 por 2 colunas, né? 1, 2. Olha lá, esse número é igual a esse. Então, essas matrizes são multiplicáveis. E a matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 2. Tá? Então, já vou até deixar um esqueminha da nossa resultante. Vai ser uma de 3 linhas, né? Sempre linha, e 2 colunas. Então, vai ter 3 linhazinhas aqui e 2 colunas. Ó. Ok? 3 linhas, 2 colunas. Beleza, então como é que a gente faz? Primeira, dormindo, né? Deitada. Vou pegar essa primeira linha e pegar a primeira coluna da segunda. Segunda sempre de pé. Legal, então vamos pôr aqui o resultado, tá? Isso que eu estou fazendo agora, então já é a matriz resultante, que vai ter uma estruturazinha assim, ó, 3 linhas e 2 colunas. Como é que você faz? Ó, você vai pegar esse primeiro termo e multiplicar com esse primeiro que está de pé. Ó. Então fica 1 vezes 3 e põe aqui, ó, 1 vezes 3. Somado, sempre você soma, com... Aí você pega o segundo com o segundo. Então, 0 vezes 2. Então, mais 0 vezes 2, mais... E pega o terceiro. Ó, esse terceiro com esse terceiro. Então, fica 2 vezes 1. Legal. Esse é o resultado aqui, ó, só do primeiro terminho da matriz resultante, tá? Você vê que para fazer um termo você faz um monte de conta. O que não pode fazer aqui se confundir é na mesma linha que você escolheu e na mesma coluna, ficar pondo um resultado aqui, um aqui, um aqui. Tá? Sempre você vai fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse e somar os três, tá? E botar no mesmo espaço. Legal, vamos continuar. Então, terminei. Vou manter aqui ó, essa primeira linha, por enquanto. E agora pegar a segunda coluna. Tá? Então, por enquanto, eu estou só mantendo a primeira e variando a coluna. Peguei essa, agora eu vou pegar essa. E fazer a mesma coisa. E onde é que você vai pôr o resultado dessas contas? Ó, aqui, 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 aqui. O segredo é assim, ó, você está pegando a primeira linha dessa matriz com a segunda coluna dessa. Então, esse resultado tem que ir na primeira linha e segunda coluna da resultante, ou seja, aqui. Tá? Ó, primeira linha, segunda coluna. Tá? Então, se eu peguei de vermelhinho aqui ó, a primeira linha com a segunda coluna, o resultado vem aqui. Tá? Como é que fica? A mesma história anterior. Né? Pego o primeiro com o primeiro. Então, 1 vezes 1, por aqui. Tá? Tô pondo então o resultado aqui, tá? Primeira linha e segunda coluna, aqui nessa posição. Então, 1 vezes 1 mais 0 vezes 2. 0 vezes 2 mais... Aqui tem um 2, né? Que não dá para enxergar muito bem. Aqui é 2 vezes 3. Mais 2 vezes 3. Ok? Legal.
Agora, já peguei as duas colunas aqui, né, da minha segunda matriz. Ó. Então, vou passar para a segunda linha da primeira. Então, faz essa com essa agora. Pegou o feeling? Então, primeiro você fixa a primeira linha da primeira matriz e multiplica pela primeira e pela segunda coluna da segunda matriz. Aí, acabou isso? Pega a segunda linha da primeira matriz e multiplica pela primeira coluna da segunda. E esse resultado vai vir nessa posição aqui. Ó. Primeira linha, segunda linha. Né? Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, segunda linha e a primeira coluna da segunda. Então, primeira linha, segunda linha, primeira coluna. Tá? Vai vir nessa posição. Beleza, então vamos fazer aqui do mesmo jeito, tá? Multiplica lá o primeiro com o primeiro. Então fica 3 vezes 3. Mais segundo com segundo. Então fica, na verdade, aqui, né? Menos 1 vezes 2. Mais terceiro com terceiro. 1 vezes 1. Ok? Agora, peguemos a segunda coluna aqui, né? Pegamos a primeira, pega a segunda. Então, primeiro com primeiro. Então, 3 vezes 1. Mais menos 1 vezes 2. Então, menos 1 vezes 2. Mais 1 vezes 3. Legal. Agora, vamos pegar ó, a terceira linha aqui. Então, terceira linha e primeira coluna daqui. Mesma coisa, né? 0 vezes 3. Então, 0 vezes 3 mais menos 2 vezes 2. Então, menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1. E agora pegar a segunda coluna aqui dessa matriz. Então, segundona. Ok? 0 e 1. Você vê que é bem braçal, né? Bem repetitivo aqui. 0 vezes 1 mais... Aí fica menos 2 com 2. Então, menos 2 vezes 2. Mais... E esse terceiro com terceiro. 4 vezes 3. Beleza, então quanto que dá aqui, né? Resultante. Eu só fazer essas contalhadas todas. Somar todo mundo aqui. Então vamos ver quanto que dá esse primeiro. Ó. Dá 3, 1 vezes 3 dá 3. Mais 0 vezes 2 dá 0. Mais 2 vezes 1. Então 3 mais 0 mais 2 dá 5. Esse segundo, como é que fica? 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 2 dá 0. E 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1, 7. Beleza, vamos lá então para a linha de baixo. Né? 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? Cuidado com o sinal. Isso aqui dá menos 2, né? Menos 1 vezes 2. E esse menos com esse mais dá menos aqui. Tá? Cuidado para não errar sinal, que às vezes a gente acaba errando de besteira aí, né? E mais 1 vezes 1 dá 1. 9 menos 2, 7, mais 1, 8. Tá claro, pessoal? Então, esse resultado é esse. Esse é esse. Esse é esse daqui. Tá? E esse vai ser esse daqui. Ó. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 2, 1. Mais 3, 4. Bem, e estamos terminando aí, né? Última linha. Então, 0 vezes 3 dá 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4 vezes 1 dá 4, né? 4 menos 4 aqui dá 0. Com esse 0
Dá 0 mesmo. 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4 vezes 3, 12. Então, 12 menos 4 dá 8. Legal, então, essa daqui é a minha matriz resultante. Ó. É a multiplicação das duas. Legalzinho, né? Vamos fazer mais um, pessoal, rapidinho, só para ver se está tudo ok. Uma matriz bem pequenininha aí. Vamos lá, rapidão então, fazer aqui a outra matriz. Tá, uma 2 por 2 aqui, essas duas matrizes, né? Duas linhas, duas colunas. Então, vamos lá, fazer a resultante. Lembra? Primeira linha desce, com a primeira coluna desce. Né? Então, fica 2, vou deixar circulado aqui mesmo. Melhor. Beleza, então, 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2. Agora, apaga aqui essa linha, essa coluna e pega a próxima. Legal, então vamos lá. 2 vezes menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 0. Né? Beleza, peguei aqui agora as duas colunas já, né, da segunda. Então, vamos mudar a primeira. Pega a segunda linha e aqui com a primeira coluna. Vamos lá, 0 vezes 1 mais 1 vezes menos 2. Então, 1 vezes menos 2. Agora, pegar a segunda coluna aqui. Ora, pois, 0 vezes menos 1 mais 1 vezes 0. Então, 1 vezes 0. Legal, vamos resolver as contas, né? Então, aqui dá ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 menos 2 dá 0. Aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 vezes 0, dá 0. Então, menos 2 mais 0, menos 2. Aqui, né? 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 0 menos 2, menos 2. E aqui, 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Ok? Então, essa vai ser a matriz resultante ali da multiplicação das duas. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, acesse nosso site. Lembrando que vocês podem enviar suas próprias dúvidas, tá? Exercícios que não estejam saindo, ou caso queira que a gente dê alguma aula sobre outra matéria, outro assunto aí, relacionado à física, química ou matemática, né? Envie lá, tem um botãozinho de dúvidas. A gente vai preparar uma aulinha aí para resolver as nossas dúvidas aí. Ok? Isso aí, pessoal. Até a próxima.